E aí, galerinha, força máxima, tudo bem, oitavo ano? Mais uma vez aqui com vocês, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Fernando Freitas, vou ser o professor da aula de hoje de vocês, e aí nós iremos entrar exatamente em qual capítulo? O capítulo 21. O capítulo 21, ele fala um pouquinho do conhecer o nosso próprio corpo, né? Só que nós já estamos estudando isso já há algum tempo. Só que o capítulo 21, olha como é que ele é legal. Ele vai fugir um pouquinho apenas do contexto biológico. Nós iremos falar do contexto biológico? Sim, iremos falar. Só que iremos também falar do contexto social, cultural, tá? E aí iremos conversar um pouquinho sobre sexualidade, conversar um pouquinho sobre preconceito e discriminação, que são assuntos que são muito importantes e que devem ser discutidos sim por todos, tá legal? E aí falar também sobre algumas curiosidades. Vocês sabiam, por exemplo, né, que aquele peixe do Procurando Nemo, ele pode mudar de sexo? Então aquele marlin, né, ele pode virar a marlin. Vocês sabiam disso? Então vocês vão saber exatamente isso hoje, tá legal? E aí preste atenção na aula e uma ótima aula para vocês. Vamos lá, galera. Vamos lá, meu caro aluno Força Máxima. Hoje, como eu falei, né, iremos falar de um assunto que é muito importante. Eu preciso da máxima atenção de vocês. Por que é importante compreender o próprio corpo? Essas relações com o próprio corpo e a sexualidade, elas não permeiam apenas o campo da biologia. Elas são conversadas e faladas em vários outros campos, desde a parte história, desde a parte da sociologia, da filosofia. E muitas vezes, né, os aspectos que nós compreendemos a sexualidade, ela pode ser interpretada e vista de diferentes maneiras, de acordo com o seu contexto. E por isso é importante termos uma base para sabermos dialogar, porque nem tudo aí, ó, ele pode ser parecido, mas não são iguais. Vamos lembrar o seguinte, né? A sociedade, conceito de sociedade. Os seres humanos, para nossa própria essência, nós somos seres sociáveis, ou seja, nós não conseguimos viver plenamente isolados. Para dar continuidade a perpetuar a nossa espécie, por exemplo, nós nos reproduzimos de maneira sexuada. E muitas vezes também nós devemos considerar que quando nós somos muito pequenos, né, ou seja, né, um bebezinho, eles intimamente dependentes dos seus pais. Da mesma forma, quando muitas vezes, quando chega numa fase muito avançada, numa fase adulta, ou mesmo, né, na terceira idade, ou a melhor idade de todas, por sinal, essas pessoas muitas vezes elas precisam de ajuda também. Por exemplo, a ajuda de um familiar, a ajuda ali de um médico, né? Ou seja, de alguém que olhe por eles e forneça ali, ó, um determinado apoio para essas pessoas. Nesse mesmo mecanismo, isso aí, então, vamos classificar aqui os seres humanos, nós somos dependentes, nós não somos seres isolados, nós não conseguimos viver de maneira plenamente isolada. E aí surgiu, né, durante muito tempo, o conceito de sociedade. E começou lá do latim, lá no passado, que aí no latim foi chamado de societas, que ele falava sobre associação amistosa com os outros. E a sociedade, então, ela ficou descrita como um conjunto de seres que convivem de maneira organizada. Preste atenção. Então, eles estão falando que os seres eles convivem de maneira o quê? Organizada. Nesse caso, né, é muito mais comum definir, né, a sociedade como um agrupamento dessas pessoas que são movidas por leis, tá? E aí essas leis ajudam a manter a sociedade, tá? Pelo menos a base da sociedade, onde cada um vai desempenhar um determinado tipo de tarefa. Eles não precisam fazer todas as coisas juntas, tá? Pelo contrário, existe a liberdade de desempenhar diferentes ações, de ter diferentes tipos de pensamentos. Só que as suas ações, elas podem ser punidas, né, se for uma ação que venha o quê? A ferir o aspecto da sociedade, a ferir a liberdade do outro, né, do indivíduo. Então, os indivíduos de uma sociedade, eles necessitam viver em harmonia. E essa harmonia é muito importante. E tudo isso é regulada, né, obviamente, pelas nossas leis. Dentro desse aspecto ainda de sociedade, vamos falar um pouquinho, né, com relação aos valores. Os valores, né,
Desde que nós crescemos, nós nascemos, são ensinados para a gente diversos valores. Por exemplo, o que é o certo, o que é o errado. E a partir disso, nós reproduzimos esses valores impostos pelos nossos pais, muitas vezes, ensinados pelos nossos pais, ou mesmo impostos pela sociedade. E antes de mais nada, o valor moral que as pessoas carregam, né, ela pode ser dividido ou definido como respeito à vida. E aí esse respeito, ele transcende muitas vezes uma relação simples com o indivíduo. E aí é quando os indivíduos eles já pensam também na coletividade. Já que vivemos em uma sociedade, nós vivemos, de certa maneira, de maneira coletiva. E aí, nesse caso, como eu falei anteriormente, acabamos que nós dependemos um pouco uns dos outros. O valor moral, né, além de ser um instrumento indispensável para o bom funcionamento da sociedade, e a integração com os outros também, que é muito importante, tudo isso, ele rege o quê? O respeito à vida, à sua vida e à vida do seu semelhante. E aí, dentro desse mesmo aspecto, muitas pessoas, elas agem de maneira, né, que fere exatamente os direitos e faltam com respeito para algumas pessoas. E muitas vezes, essa falta de respeito, né, são por conceitos que na verdade não tem um tipo de razão ou não tem a informação necessária para que possa julgar e aí acaba julgando aquele indivíduo sem saber o porquê. E aí nós chamamos isso de preconceito. O preconceito é quando tem uma opinião pré-concedida, né, concebida ali, e aí a pessoa, na verdade, ela não estudou a respeito daquilo, não se aprofundou a respeito daquilo. E nesse caso, né, sem nenhum tipo de informação ou razão. Esse preconceito, esse termo, ele é usado geralmente de forma muito negativa, aonde os membros pertencentes a um grupo, né, eles são vistos às vezes como inferiores, ou seja, né, a pessoa ali, quando você tá observando a pessoa e você acha muito superior a ela, muitas vezes você não tem essa informação com relação a ela, você não sabe da vida dela, você não sabe o que está permeando aquela sociedade, né, o que aquela pessoa está passando ali naquele meio. E aí você já vai formular opiniões pré-concebidas. Então aí acaba que a pessoa ela vai ser preconceituosa por achar superior ao outro. Olha que coisa terrível, né? Geralmente isso ocorre, né, com características que podem ser consideradas de maneira incomum e desejável em outra pessoa. Isso também acontece quando a pessoa ela critica, né, a etnia, o gênero, a nacionalidade, o status social, a orientação sexual e até mesmo a filiação religiosa. E aí quando as pessoas elas entram nesse patamar aí de criticar as pessoas sem conhecer, a pessoa está sendo o quê? Preconceituosa. E esse preconceito, ele parte, né, por princípios e permeiam princípios que são muito sérios. Eles vão muito além, né, do racismo, né, que aí, já nesse caso, é um preconceito com relação à própria etnia, né? E aí a pessoa ela vai chegar e vai falar sobre vários tipos de preconceito existentes, que aí às vezes as pessoas estão sendo preconceituosas e nem sabem. Um exemplo, o machismo, né, ele é a crença de que as mulheres elas são menos capazes do que os homens. E hoje nós sabemos que as mulheres elas têm um grande crescimento, ainda bem, porque são extremamente capazes de desempenhar praticamente tudo que o homem vai fazer. E às vezes desempenham tarefas muito melhores, de maneira muito superior. Né? A homofobia, por exemplo, é aquela antipatia, o desprezo, um preconceito, ou até mesmo uma aversão e um ódio contra a homossexualidade. Tá legal? E aí nós temos a discriminação também como um fator, né, baseado também no preconceito, no racismo, na homofobia. E a discriminação ela já vai ser de um caráter mais agressivo. Por quê? Já é uma ação baseada nesse preconceito. O que ocorre geralmente, né, quando se trata da discriminação, existe aí então uma base invertida de valores. E aí, nesse caso, a pessoa ela vai agir com preconceito, mas ela vai ter uma ação, que essa ação ela pode ser, né, através da discriminação, através da idade, da linguagem,
por deficiência, etnia, pela altura, nacionalidade, religião, orientação sexual, peso, e a pessoa acaba falando a respeito disso. E isso é uma discriminação, tá legal? E aí lembrando que todos os motivos, né, que são considerados, que são levados à discriminação, são sempre motivos que são geralmente prejudiciais ao outro, tá? Por isso discriminação, que é uma distinção que acontece de modo prejudicial, tá? E nós sabemos que todo o nosso histórico, né, nós temos aí uma variabilidade de culturas, e essas culturas elas carregam ali tanto o contexto histórico de uma sociedade ou daquelas sociedades que vou falar um pouquinho mediado por determinada região, por costumes, orientações e tudo mais. E tudo isso, né, essa diversidade, ela é muito interessante e deve ser respeitada e preservada. Então, muitas vezes, né, esse preconceito, essa discriminação, ela parte mediada por ações relacionadas ao próprio corpo, não é? E aí, muitas vezes, nós sabemos, aí nós já tivemos essas aulas falando um pouquinho sobre a puberdade, falando ali sobre as mudanças que a criança ela vai passar, né, quando atinge o estado da puberdade, aí nesse caso a pré-adolescência e adolescência, e chegando à fase adulta, nós passamos por mudanças, todos nós passamos por mudanças. E aí, muitas vezes, estas mudanças são motivos de chacotas, são motivos de ofensas, tá? E aí, todos esses resultados do funcionamento metabólico, eles, como se fosse a pessoa, né, ela tivesse culpa por conta das mudanças que estarem acontecendo. E a pessoa não tem, né, culpa de nada. Muitas dessas mudanças da fisiologia do nosso corpo são mudanças que são ocasionadas pelo lançamento de hormônios, né? Lembra lá que os hormônios ele tem um papel muito grande, né? Muito influenciado ali, ó, nas características que vão estar presentes no nosso corpo. Por exemplo, né, o início do ciclo menstrual, o surgimento de pelos, o crescimento, a mudança da voz, o amadurecimento exatamente e desenvolvimento dos órgãos sexuais, dos seios, o ganho de massa muscular pelos meninos, tá? A mudança da cintura das meninas. E aí, nesse caso, são mudanças que as pessoas não têm culpa. Isso vai acontecer. Está relacionado o quê? A taxas hormonais. Que lembrando que nosso corpo, né, de acordo com determinada etapa, eles vão passar por mudanças normais, que aí são caracteres secundários sexuais, né? Sexuais secundários. Conhecer, então, os detalhes da nossa anatomia, ele acaba se tornando fundamental para se estar atento a todo tipo de sinal e sintoma que o corpo está manifestando para você. Conhecer também o próprio corpo, ele garante com que nós não tenhamos, às vezes, né, a proliferação de algumas doenças, ou melhor, né, o agravamento de algumas infecções. Por isso devemos sempre prestar atenção no nosso corpo. E conhecer o nosso corpo é uma das principais maneiras de você respeitá-lo. Porque o respeito pelo próprio corpo, você acaba respeitando o seu corpo, você acaba respeitando também o indivíduo. Tá legal? E aí, nesse apanhado, né, de conhecer o próprio corpo, nós sabemos muitas vezes, quando tem algo errado, nós devemos informar o médico, devemos informar, nesse caso, os nossos pais, que está acontecendo algum tipo de mudança que nós não conhecemos. E aí já está saindo daquela normalidade que nós conhecemos, né? E aí, nesse caso, será buscar uma ajuda. E essa ajuda, às vezes de maneira tão inicial, né, ela pode salvar vidas. E aí imagine só, né? Às vezes você vê uma alteração e aí você descobre cedo que tem um determinado tipo de doença. Essa doença seria grave se você deixasse ela quietinha ali, se você não falasse com ninguém. Então, conhecer o próprio corpo, saber as mudanças que acontecem nele e também saber que possíveis alterações e que essas alterações, quando não são conhecidas, que devem ser informadas, isso é muito, muito, muito importante. Lembre-se sempre, né, que o nosso corpo, ele desde da puberdade, ele passou por várias mudanças. Essas mudanças, muitas vezes, elas podem gerar, por exemplo, né, um gasto de energia muito grande
E esse gasto de energia, por conta dessas mudanças, o corpo está precisando de muita energia para conseguir se desenvolver, né? Você acaba gerando ali, por exemplo, um grande apetite. E aí, nessa etapa da adolescência, ela é muito comum as crianças engordarem, não é mesmo? E aí, professor, poxa, estou ficando mais gordinho, estou mais gordinho. O que está acontecendo? É porque o seu corpo está exigindo uma quantidade de energia muito grande, e aí, nesse caso, ele está pedindo o quê? Mais energia. E a energia que nós utilizamos, né, é mediada pela nossa respiração e pela nossa alimentação. Legal, até aí tudo bem. E aí, nesse caso, devemos sempre tomar muito cuidados com relação ao exagero. E esse exagero pode levar ao sobrepeso, aí pode gerar problemas de saúde, como diabetes, aumento da pressão arterial. Atualmente, nós temos muitos adolescentes que com 15, 16 anos já tomam remédio controlado para pressão arterial, como se fosse um indivíduo já adulto, né? Isso aí é um fator que deve ser sempre levado em consideração. Você tem que dar o seu corpo, né, e conhecer o seu corpo, dar para ele o que ele precisa. Não tudo o que ele quer, porque às vezes ele quer muito e aí você acaba se alimentando muito de maneira exacerbada, descontrolada, tá? Vamos lembrar sempre que o nosso corpo, né, e os nossos órgãos, eles são um conjunto de estruturas que trabalham com um grande objetivo. Eles tentam sempre manter, né, a homeostase. O que é a homeostase? É a habilidade do corpo, pelo menos as estruturas internas, se manter sempre em equilíbrio. E aí, muitas vezes, né, independente das alterações que elas ocorram como externo, o seu corpo sempre se mantém no equilíbrio. E às vezes, nesse período, nós temos essa homeostase um pouco mais comprometida, por conta dessa exigência muito grande metabólica, por conta das mudanças do período da puberdade. Ok? Dentro das mudanças também, tá? E aí nós temos as mudanças que elas podem ser, muitas vezes, diferenças anatômicas que venham aparecer, por exemplo, né? Vou voltar aqui rapidinho, ó. Entre o homem e a mulher, nós conseguimos ver uma diferença anatômica entre a espécie humana, né? Nós sabemos quem é, né? Reconhecer de maneira um pouco mais fácil o que seria um homem e o que seria uma mulher. Só que existe um assunto, tá, com relação a esse dimorfismo sexual. O que é isso, né? Não se deve realizar comparações qualitativas do homem e da mulher, tá? Ok? Isso aí não deve fazer. Mas a fisiologia em si, né, a morfologia acaba mudando muito. Foi o que nós vimos, principalmente na puberdade. Só que, nesse caso, as caracteres sexuais de um sexo comparado ao outro, nós sempre devemos tratar sempre, né, um indivíduo próximo com respeito. E esses caracteres sexuais entre homens e mulheres, eles acabam sendo distintos, isso aí é fato, porque a produção de hormônios é diferente em cada um deles. E isso não é só comum aos homens e às mulheres, não é apenas à espécie humana, não, tá? O dimorfismo sexual, nós podemos definir ele como um conjunto de variações da fisionomia externa. E aí, nesse caso, entre machos e fêmeas. Acontece na espécie humana? Acontece, mas em outras espécies fica muito mais claro essa diferença sexual. E aí, como assim, né? Na maioria dos animais, né, do mesmo no homem, essas diferenças elas estão presentes na forma, no tamanho, nas cores, na pelagem, né? E aí nós conseguimos, muitas vezes, identificar de maneira mais rápida qual é o sexo. Muitas vezes. Quase todas as espécies de animais, eles apresentam esse dimorfismo sexual. Em algumas das mudanças, algumas são mais sutis do que outras. Também conseguimos esclarecer que, em alguns casos, por exemplo, né, as aves de rapina, os répteis, os anfíbios, aranhas, insetos, e até mesmo, né, comparado com diversos outros tipos de animais, nós conseguimos definir plenamente que as fêmeas, às vezes, elas são maiores do que os machos. Tá? E aí, olha que diferença legal que acontece entre as espécies. E aí cada espécie vai ter suas respectivas diferenças. No caso ali dos mamíferos e algumas aves, essa diferença é inversa. Os mamíferos e aves,
O macho, ele é maior do que a fêmea. Já nos outros, olha como nós vimos, né? A fêmea é maior do que o macho. Os seres humanos também estão dentro do grupo que apresenta esse dimorfismo, devemos sempre deixar muito claro, né? Homens e mulheres não têm a mesma largura dos quadris, não têm tamanhos iguais, não tem, por exemplo, né, a comparação com os seios, tá legal? E aí existem diferenças também. O tamanho e certas características entre machos e fêmeas e os seus hábitos, eles são muito relacionados, como por exemplo, né, no caso dos cervos machos, eles têm chifres típicos, exatamente, e esses chifres são utilizados ali para defender o território, tá legal? E aí lutar também pelo acasalamento da fêmea. Já no caso, né, nós temos aqui o caso do leão, que é um dos maiores predadores da África. Esse leão, né, ele apresenta dimorfismo muito pronunciado. Por quê? O leão macho, ele tem a presença da juba. Já as fêmeas, elas não têm isso. As fêmeas, elas são mais esguias, são um pouco menores, mas também muito mais rápidas e excelentes caçadoras, tá? O leão, ele não consegue ser tão poderoso na caça quanto uma fêmea, não. No caso do pavão, né, que é um pássaro maravilhoso, lindo, lindo demais, né? Esse pássaro, ele é muito admirado realmente pela sua beleza. E aí nós temos penas, né, muito coloridas, nós chamamos de multicoloridas, na verdade, são múltiplas cores presentes nela, principalmente nas penas da sua cauda. E essas penas, esse aqui, ó, que tem essas penas, são os machos. As fêmeas não têm, vocês sabiam disso? E os machos, o que eles fazem? Eles dançam para a fêmea, né? Faz uma dança, e essa dança ali, mexendo essas penas, para, nesse caso, atrair a fêmea e aí conseguir acasalar. Nós temos também entre aves, né, que é muito comum, esse dimorfismo, a diferença da plumagem, das cores, e nesse caso, geralmente os machos que são mais coloridos do que as fêmeas, justamente para poder atrair essas fêmeas. E aí, professor, legal, mas isso daí é só para atração? Não. Preste atenção em mim, olha que interessante essa informação. Os machos, por que eles são mais coloridos? Quando você tem, né, por exemplo, uma espécie que você é uma espécie predadora, né? E vamos falar aí, uma espécie que está caçando por exemplo, esse pato aqui, coitado. Esse aqui é o macho, esse aqui é a fêmea. Por que é o macho? Ele é mais colorido. E aí, o predador, ele vai escolher quem? Geralmente o mais colorido, é o que chama mais atenção. E aí isso daí garante também uma vantagem evolutiva. Por quê? Porque quem é que vai pôr o ovo e vai guardar geralmente os ovos, né? Preservar os ovos ali? É a fêmea. Então, os machos, eles são muito mais caçados, são muito mais visados do que as fêmeas. E aí, nesse caso, preservando os ovos e os futuros patinhos. Maneiro, né? Muito legal. A biologia é linda, gente. Nós temos também essa relação aqui, ó, com o peixe beta. Não sei se vocês conhecem esse peixe aqui. É um peixe muito comum, né, em aquários, é muito baratinho, né? Vem geralmente em todos os pets. Nós encontramos esse peixinho aí. E aí, às vezes, é R$5, às vezes a pessoa dá até de graça esse peixe. E aí nós temos a presença dos machos e das fêmeas. Nós conseguimos perceber, né, que esses peixes betas, eles são geralmente peixes de água doce. E quando exatamente eles querem, né, atrair a fêmea, eles têm essas nadadeiras aqui, ó, tá? Essas pequenininhas nadadeiras. O que eles fazem? Eles começam, né, a mexer elas e a balançar elas nessas pequenas barbataninhas aqui, ó. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ele vai fazer como se fosse também uma dança, atraindo a fêmea. O macho, as suas barbatanas são muito maiores do que a das fêmeas, atraindo a atenção da fêmea. Tá legal? E aí também nós devemos sempre falar que toda essa parte de atrair, na grande maioria das vezes, vocês conseguiram ver que a escolha, né, exatamente, da morfologia do macho e da fêmea, ela está muito relacionada à seleção sexual, porque muitos deles, eles têm essas plumagens para poder fazer o quê? Garantir exatamente o ato de perpetuar a espécie.
Então essa escolha exatamente da fêmea para com os machos é não apenas pela sua beleza, tá? Mas também às vezes, né, pelo seu poder, tá, territorial, pela sua capacidade de defender o território. E aí, muitas vezes, as escolhas das fêmeas, exatamente por conta dessas características diferenciadas entre macho e fêmea, são mediadas pela seleção sexual, que elas estão selecionando o melhor macho para que possa haver ali uma vantagem reprodutiva. E lembrando sempre que a fêmea ela escolhe sempre os melhores genes também para poder serem repassados para os seus filhos. Ah, professor, mas o animal sabe sobre genes? Não, eles fazem isso de maneira involuntária. Então a fêmea geralmente ela escolhe o melhor, que seria o melhor para ela e o melhor para o seu filhote. Muito, muito legal, muito interessante isso. E todas essas mudanças que nós falamos, né, a respeito dos animais, né, elas não ficam para trás quando estamos relacionando, por exemplo, né, as mudanças que podem vir a acontecer com relação à diversidade da população. Nós sabemos, né, que a população ela é muito diversificada. Entender como é que essa diversificação, que os animais, mostrei para vocês os animais aqui, ó, e que nós também somos muito diversificados, e que essa diversificação é algo natural, tá? É algo comum. E aí, entre os indivíduos, nós temos sempre que definir que a diversidade nós iremos encontrar, tá? Nós iremos encontrar. Mas uma coisa que nós devemos sempre manter, mediante essa diversidade da população, é o respeito. O respeito a essa diversidade sempre tem que predominar. A diversidade, como falei, é algo natural, tá? E aí nós nunca encontraremos, né, um indivíduo idêntico ao outro. Isso é fato, não existe um indivíduo idêntico ao outro. Mas, mediado pelas suas características morfológicas anatômicas, devemos sempre respeitar, tá legal? Nós temos dentro mediada também, né, a essa diversidade, nós temos o Brasil com uma grande berço de diversidade diferente, tá? De uma diversidade cultural diferente. E a cultura, ela expressa pra gente muito desses aspectos, né? Aí mostrando pra gente exatamente essa diversidade populacional. Nós temos, por exemplo, né, aqui como falei, a diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferenças culturais, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo da organização familiar, a política, entre características próprias de um determinado grupo que habita um determinado território, como, por exemplo, um grupo indígena, por exemplo, né? Que aí eles ocupam um determinado território e têm os seus próprios costumes. E isso é muito legal. Encontramos muita diversidade no Brasil. E aí, como eu estou mostrando aqui para vocês agora, né? E aqui eu representei, de acordo com algumas áreas, alguns tipos de danças típicas e rituais típicos para várias regiões do Brasil. Não tem como você chegar e representar toda essa diversidade cultural do Brasil. Ficaria aqui horas e horas falando, né, de cada região, dos seus costumes, da sua culinária e tudo mais. Então isso aqui é somente para representar que o Brasil é um berço de diversidades culturais e que cada uma delas deve ser respeitada e deve ser preservada, independente, né, de ações ideológicas e tudo mais. Tá legal? E aí nós temos essa diversidade. Dentro do aspecto de diversidade, nós também contamos, né, obviamente, com a tecnologia. Hoje é difícil falarmos, né, de algum assunto sem falar sobre tecnologia, como a tecnologia ela vem influenciando na vida das pessoas. Nós sabemos hoje, né, que diferente lá do passado, o homem, né, a partir do momento que surgiu a tecnologia, as pessoas têm acesso a muitas informações e aí, nesse caso, elas vão conseguir ter com esse apanhado de informações um outro tipo de vivência. E essas múltiplas vivências, elas devem ser somadas à experiência de uma pessoa no passado, tá? E aí uma pessoa mais antiga, por exemplo, eu mesmo, né? Aí as minhas experiências devem ser somadas às experiências vividas pelos alunos,
por vocês, porque vocês muitas vezes têm conhecimento superior ao meu em com determinada informação, em determinado contexto. Por exemplo, eu não sei mexer no Instagram. Eu falo, é fato, eu não sei mexer ainda no Instagram. Eu vou aprender agora, mas eu não sei mexer ainda no Instagram. Mas eu aposto que muitos de vocês já dominam essa ferramenta, não é? E aí, dentro desses contextos, né, de tecnologia e cultura, eles sempre estão interligados. Não tem como, né, falar e desmembrar cultura e tecnologia. Hoje, a cultura em si, ela é mediada muitas vezes por conta dessa tecnologia. Aí nós percebemos, por exemplo, né, como a tecnologia ela influenciou de maneira benéfica a população. Vamos pensar que no passado o número de ativistas, aí eu vou falar no contexto ambiental, ecológico, como eu até coloquei aqui para vocês, ó, ele era muito inferior dos que nós encontramos hoje. Hoje nós temos figuras aí, né, adolescentes que fazem, né, carregam multidões protestando, né, em defesa exatamente as alterações climáticas que são provocadas pelas ações humanas. E aí, nesse caso, poxa, é algo inimaginável, porque antigamente não se era possível fazer isso e movimentar todas essas massas em prol de um tipo de causa. E aí, nesse caso, cria-se novos conceitos, e esses conceitos, graças a essa tecnologia, que vocês estão nessa era, né, que vocês vão ser grandes idealizadores, e aí vão inventar estratégias para poder ajudar cada vez mais a sociedade. Então, essas criações, esses conceitos novos, eles vieram para somar a essa cultura já existente. Então, alunos, não ignorem exatamente as experiências de seus antepassados, as experiências de seus pais, as experiências de seus avós, tá? A cultura da sua cidade, tá? A cultura local. E aí, nesse caso, ajudem, né, exatamente a divulgar isso, né, exatamente a defender essa cultura, porque vocês já estão na era tecnológica. E aí devemos aliar essa cultura que vem ali dos nossos antepassados e com o contexto atual da presença da tecnologia sendo um grande aliado, não sendo contra um grande aliado, nesse processo da grande diversidade cultural. Tá legal? E dentro do contexto, né, de diversidade, vamos falar agora de um assunto complexo, né? Por que o professor quer complexo? Porque, na verdade, por muitas vezes, as pessoas elas têm medo de falar a respeito sobre algumas situações que acontecem. Principalmente quando se fala sobre gênero, onde muitos ainda desconhecem essa palavra. E aí eu vou mostrar para vocês, né, exatamente como essa palavra é uma palavra que tem uma variação muito grande, né? E aí, professor, como assim? A cada dia, nós devemos prestar atenção que existem discussões sobre essa palavra, gênero, ou contexto de gênero. E aí, nesse caso, eles ganham cada vez mais espaço na sociedade e tornam-se cada vez mais pertinente que esse assunto seja falado e falado também na escola, tá? E o gênero, ele é importante para conhecermos dessa forma que nos ajudem a explicar e definir, por exemplo, as lutas, né, e pelas causas. E aí, nesse caso aí, relacionando o gênero à sexualidade. Nós temos quando se fala de gênero muitas vezes, nós temos geralmente, né, definições que é um estereótipo de gênero, né, o papel do gênero, eles acabam se misturando. E aí, dentro desse contexto, né, quem nunca ouviu falar, né, do gênero, por exemplo, que a menina, ela obrigatoriamente ela tem que vestir rosa e o menino tem que vestir azul, porque o rosa é da menina, o azul é do menino. Quem aqui nunca escutou exatamente que lugar de mulher na cozinha? Olha que absurdo. E que o homem, é o dever do homem prover pela casa. Então, todos esses conceitos, né, estão relacionados exatamente com essa maneira, né, taxativa com relação ao gênero. E aí, esses conjuntos de seres, que o gênero ele fala sobre conjunto de seres e objetivos que possuem a mesma origem ou que acham que estão ligados por uma certa similaridade e algumas peculiaridades.
na história, diferentes populações na sociedade, eles classificam como atividades de gênero que são atividades obrigatórias, como eu coloquei aqui para vocês agora. E aí, olha só como isso é agressivo, não é? E aí também ofende um pouquinho, né, a liberdade da pessoa. A pessoa não vai ter liberdade de escolher, né? Por exemplo, né, hoje nós temos muitas mulheres que assumem aí ó, o papel central na casa, de prover exatamente naquela casa. Quantos e quantos homens atualmente eles estão se formando aí ó, em gastronomia, estão indo para a cozinha, não é? Ajudar ali em casa, ajudar nas tarefas de casa, do cuidar da criança, que antigamente eram coisas geralmente voltadas para as mulheres, infelizmente, porque a sociedade naquela época era uma sociedade preconceituosa. E aí a mudança e o ato de você conversar a respeito sobre esse gênero, né? Ele é muito importante. Falar um pouquinho sobre a sexualidade em si, isso é muito importante. E aí existem muitas falas dentro desse aspecto de gênero, né? Desse estereótipo que é criado de maneira, né, opressiva, que fere diariamente algumas pessoas, ou diversas pessoas no caso. Eles nos limitam e destinam geralmente essas pessoas a algo que deve ser esperado por elas. E aí nesse caso, quem também nunca escutou, isso você pode, porque você é homem. Não, isso você pode porque você é mulher. Ah não, ó, isso não pode, isso aí é coisa de homem. Não, isso é coisa de mulher. E quantas vezes já ouvimos isso? Escutamos ainda atualmente isso, que é um absurdo, tá? Então, nós devemos sempre ter dentro desses contextos, né, desses conceitos, sabemos que existe a liberdade e que gênero ele é representado de diferentes maneiras. Por exemplo, na biologia, nós falamos sobre fatores, né, sobre subdivisões de famílias. Nas artes, falam sobre gêneros linguísticos, técnicas de artes plásticas. Na literatura, ele fala ali sobre obras literárias, né? Aí nesse caso aí, características das suas obras. Então, gênero, isso é uma palavra muito ampla. Só que quando for falar de sexualidade, não deve se falar de maneira preconceituosa, porque nesse caso seria uma maneira taxativa e opressiva, tá legal? E aí nesse caso muito se debate a respeito desses temas, que envolvem também a sexualidade. E os termos gênero e orientação sexual, eles estão bombando aí na mídia, né? Falando muito a respeito. Que aí começaram a fazer parte agora, de maneira muito mais efetiva, com o uso da tecnologia, começaram a se fazer e entrar muito em pauta esses assuntos que realmente devem ser entrados em pauta. Tá legal? Gênero, sexo biológico e orientação sexual. Quando nós conversamos a respeito disso, né, falamos sobre gênero, e aí alguns pesquisadores estudam isso, né, sobre esse tipo de expressões, tá? E aí falam um pouquinho sobre o contexto do gênero, o que seria a orientação sexual, o que seria o sexo, o que seria uma expressão do próprio gênero. E aí, sobre essas conversas, um exemplo, né? Existe um psiquiatra chamado Alexandre Saad e o psicólogo Breno, né? Eles conceituam gênero, sexo biológico e orientação como coisas relacionadas, mas também que são coisas diferentes. Então, ou seja, né, que exatamente essas diferenças conceituais entre esses três aspectos, eles não podem anular um ao outro, porque são coisas que são aliadas, mas que têm suas respectivas características. Não é isso que eles estavam definindo. E, portanto, o ato da definição da sexualidade humana, ele deve sempre considerar esses três aspectos. Então, quando se falar de sexualidade, deve sempre entrar, né, em pauta o quê? O sexo biológico, o gênero e a própria orientação sexual, quando for definir ali o processo da sexualidade. A origem do conceito de gênero, ela vem de muito antes. Ela surgiu geralmente lá no campo médico, quando geralmente, né, aquelas pessoas, né, os pediatras, por exemplo, né, pegavam uma criança
e mediada ali pelas características fisiológicas morfológicas, definiram, né? Ó, esse daqui é um menino, né? Esse aqui pertence ao sexo feminino, esse daqui está presente ali no sexo masculino, que são geralmente conceitos inatos, já nascemos com esses conceitos da peculiaridade do sexo biológico, né? E aí esses conceitos, eles são já lá na maternidade já definidos, mas aprendidos de maneira involuntária ao longo da vida, que isso aí pode ter algumas mudanças que estamos conversando agora. Então, o pensamento, o sentimento, né? E aí, sem ter só uma base biológica, ele é muito importante ser levado em consideração também. Mas não apenas as características anatômicas, mas também os pensamentos e esses sentimentos. Segundo tais perspectivas, algumas pessoas elas não se enquadram nessa categoria de gênero e seriam, portanto, consideradas de uma pessoa de um gênero neutro. O aprendizado às regras culturais é o que forma geralmente essas pessoas. Então, por isso, essa cultura é muito importante. A diversidade cultural é muito importante. Muita gente ela confunde sexo com sexualidade. Volta e meia isso acontece, não é? E o que seria, né? A palavra sexo, ela vem o quê? Está atrelada à característica biológica, à característica de reprodução biológica. Muitos pediatras, eles começam a declarar, né, um bebê, né, de sexo masculino e feminino, levando em considerações, como eu falei, as características anatômicas. Já a sexualidade é algo que vai muito além a essas características físicas. É uma necessidade básica e aí, dentro desse contexto, uma característica do ser humano que está ligada à descoberta da sua própria identidade, desses pensamentos, né, dessas suas ações e as suas preferências e experiências também, eles surgem ali para permear a sexualidade da pessoa. Então, a sexualidade, ela está ligada também ao quê? A valores culturais, valores afetivos, individuais, indeterminados apenas, né? Não relacionados apenas pelo sexo biológico, ok? Atualmente, a Organização Mundial de Saúde, ela avisa, né? Ela fala sobre a orientação sexual, a importância da orientação sexual, que é um direito das pessoas discutirem a respeito disso e que tais temas, né, estão relacionados diretamente à preservação de pessoas cujas orientações elas são muitas vezes vistas como errôneas, mas não existe isso, né? Por favor, não existe isso. E essa orientação, as pessoas elas têm uma base ali já atualmente, né? Relacionada ali a um apoio tanto físico, emocional, mental, social, e que essas pessoas elas devem ser livres desse tipo de violência, coação e preconceito que muitas vezes, por conta da orientação sexual, essas pessoas sofrem, infelizmente. E aí sempre devemos ter que essas informações sobre sexualidade, sobre a própria integridade do corpo, né, a identidade, ela deve ser sempre falada nas escolas, tá bom? E isso aí é um assunto que sempre está aí permeando as nossas aulas, né? Sempre falando um pouquinho aí em diversas aulas sobre esses contextos de sexualidade. E aí, né, tem um quadrinho que é muito, muito legal, que é o sexo biológico, para dar um conceito, ajudar um pouquinho a formular esses conceitos, tá? Que aqui é o sexo biológico, está relacionado a quê? Né? A características cromossômicas que estão presentes nos indivíduos, que aí, nesse caso, vai estar o desenvolvimento exatamente do sistema reprodutor daquela pessoa. E aí nós temos a definição de um homem ou mulher, né? O macho ou uma fêmea, e nós temos, dentro desse mesmo mecanismo, alguns tipos de alterações cromossômicas que podem levar a um indivíduo ser intersexual, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Identidade de gênero é a maneira com a qual você enxerga e se identifica, e nesse caso, né, cis significa sempre, né, que não tem mudança, não difere, né, ou seja, não tem uma mudança. Então, nesse caso aqui, o homem cisgênero exatamente é um homem que ele já se enxerga, obviamente, né, ele já se identifica como homem, e aí nesse caso ele tem a mesma peculiaridade com o sexo biológico, então ele já se enxerga como homem.
Já uma mulher cisgênero, ela tem o sexo biológico como mulher, e aí ela se enxerga e se identifica como mulher. Quando é um homem transgênero, né? O transgênero, o que é? É, na verdade, quando ele tem o sexo biológico representado ali como um homem, mas ele se enxerga, né, de maneira diferente. Então, com relação ao sexo oposto. Então, é um homem que se enxerga e se identifica como uma mulher. E a mesma coisa, a mulher transgênero, exatamente a mulher, que ela se enxerga, tá, como um homem. Tá ok? Se identifica como um homem. A expressão de gênero é a forma do comportamento nesse caso. E aí no comportamento, como é que ele está sendo expresso? E aí nós temos as expressões do próprio gênero, uma expressão masculina, ou uma expressão feminina, ou mesmo, né, uma expressão não binária, ou seja, né, ela não se classifica como uma expressão, ela não leva em consideração nem a parte masculina, que é propriamente masculina, ou feminina. No caso da orientação sexual, é por quem ela sente atração. E a orientação sexual é a atração. E a atração, nesse caso, nós temos a heterossexual, que é onde hétero é diferente, ou seja, você é atraído pelo sexo oposto. Bissexual, você é atraído pelos dois sexos. E homossexual, pelo mesmo sexo biológico que você representa. Tá legal? Determinação de sexo na espécie humana. E nesse caso aí são conceitos de cariótipo, né, muitas vezes, conceitos genéticos, que a determinação do sexo biológico da espécie humana é baseada o quê? Nas características genéticas da pessoa, né? E aí essas características genéticas, elas vão expressar as informações que vão dar origem àquele tipo de órgão sexual, por exemplo, desenvolvimento daquela morfologia, daquela anatomia da pessoa. Então a determinação cromossômica é muito importante. Nós sabemos que o homem, né, ele é representado pelo XY, tá vendo aqui, ó, pelo cromossomo X e pelo cromossomo Y, e a mulher, ela é representada pelo cromossomo XX. E estas definições aqui são as definições que estão relacionadas à carga genética dos indivíduos com relação ao sexo biológico. Tá legal? Dentro dessas peculiaridades com relação ao sexo biológico, as espécies em si, elas podem passar por muitas mudanças, tá legal? E aí é muito, muito legal falar um pouquinho sobre esse desenho aqui, ó, Procurando Nemo. Porque Procurando Nemo tem a ver, né, professor, com determinação sexual. O que isso tem a ver? Vamos pensar no seguinte, no Procurando Nemo, nós temos exatamente o quê? Os peixes, né? Um peixinho, Marlin, que está procurando ali o Marlin, na verdade, né? Junto com a Dory, está procurando o Nemo, tá? E aí ele vai em uma aventura lá, atravessar todo o oceano atrás do Nemo. Legal. Só que esse peixe palhaço ele tem uma peculiaridade muito, muito interessante. O que acontece? Entre peixes, há várias espécies que mudam de sexo, e o peixe palhaço é um deles. Eles podem mudar de sexo, isso mesmo. Então eles nascem com sexo biológico, e aí eles mudam o sexo. Como assim, professor? Em alguns casos, né, o sexo não muda, mas há mudanças na atividade do aparelho genital. Então preste atenção. Esse é o caso do peixe palhaço, esse peixezinho aí que vocês estão vendo. O peixe, né, do filme Procurando Nemo, e nesse caso os machos dessa espécie, eles passam por uma diferenciação anatômica, eles se modificam e se tornam fêmeas funcionais. O objetivo desse peixe macho, ele poder se tornar uma fêmea, né, essa estratégia é o quê? É para garantir exatamente a reprodução, que ela possa continuar e garantir a preservação da espécie. Então imagine só que naquela área, naquele recife de coral, nós temos uma grande quantidade de machos e pouca quantidade de fêmeas. O que eles fazem? Eles conseguem modificar o seu sexo, se tornando fêmeas, e aí tornando um pouco mais igual, né? Tirando essa desigualdade de números de machos e fêmeas, tentando tornar mais igual para garantir, então, o maior número de acasalamentos e conseguir preservar a espécie. Olha que legal, né? Muito, muito maneiro isso. E dentro desses assuntos de mudança, né? Essa mudança, professor, ela é o que, né? Ela é regulada como? Nós temos muitas vezes
o nosso código genético, né, ele apresenta diferentes tipos de adaptações, tá legal? De modificações, de mutações, alterações. E estas alterações, por muitas vezes, né, elas podem determinar características que podem dificultar um pouquinho essa identificação precisa do sexo biológico. E essas alterações gênicas, quando acontecem, nós chamamos isso de um indivíduo, ele é intersexual. E nós temos, né, hoje, né, no Brasil, até um dia, né, dia 26 de outubro, que é comemorado o dia da visibilidade dessa alteração intersexual, que é o termo que é muito taxativo, muito levado a muito lado preconceituoso também, infelizmente, e que nesse caso, o que ele é? É quando exatamente uma pessoa ela nasceu com uma variação de características sexuais que identificam o sexo. As diferenças elas são encontradas nos órgãos genitais, nos cromossomos, nos hormônios, que não coincidem exatamente com o sexo biológico. Então a pessoa ela não tem os padrões, né, puramente masculinos e tampouco femininos. A intersexualidade, hoje, ela está presente em muitas pessoas, tá? Chegando a representar um pouco mais, né, de 1%, quase 2% de todos os recém-nascidos. Eles podem ser intersexuais. E aí, dentro desse número, esse aspecto de número de pessoas, é como se fosse a mesma probabilidade de nascer uma pessoa ruiva, é uma pessoa nascer com esse sexo ainda, né, indefinido, tá legal? Por conta dessas alterações cromossômicas e alterações hormonais. Esse número ele se torna cada vez maior, né, nos últimos anos, e aí muitas vezes a pessoa ela não consegue descobrir ao nascer, ela vai descobrir isso geralmente lá na puberdade ou mesmo lá na fase adulta. E aí quando às vezes não consegue descobrir, tá? Existem vários casos, a gente consegue pesquisar aí e saber sobre vários assuntos, várias situações que pessoas que ao escolher ter um filho descobriram na verdade que elas não poderiam porque elas têm estruturas de sistema masculino em vez de feminino. É isso mesmo. E aí dentro desse desenvolvimento, né, nós temos hoje no Brasil aproximadamente 167 mil pessoas intersexuais. Então esse termo intersexual, ele acaba sendo o quê? É o termo correto referido que às pessoas que nascem com essa condição biológica. Antigamente essas pessoas eram chamadas de hermafroditas, que é um termo muito antigo, muito utilizado na biologia e na medicina, e que hoje não é mais utilizado, tá? Logo, o termo para descrever as espécies, por exemplo, atualmente nem mais nós descrevemos as espécies dessa forma. Na atualidade, o termo hermafrodita ela ficou tão de lado que hoje nós falamos com relação a uma espécie é dioica ou monóica. Então, esses termos de hermafrodita eles não são mais utilizados. Então, hoje são utilizados o intersexo. E aqui eu coloquei exatamente uma figura pública que é a nossa judoca, né, Edinancy Silva, que ela, na verdade, ela né, exatamente, ela tem essa característica intersexual e que ela escolheu ali ter optado por fazer uma cirurgia em questão da própria saúde. E essa judoca, né, é uma grande medalhista, né, do brasileiro, uma grande representação aí de uma figura pública e de inúmero sucesso no Brasil, tá legal? E aí nós temos essa figura aí como representando aí esse grupo de indivíduos que apresentam essa alteração. Temos a determinação do sexo nas espécies. Lembra que eu falei o seguinte, ó, que o sexo, a determinação do sexo na espécie humana é mediada pelos cromossomos, não é? Então nós temos aqui, ó, 46 cromossomos da mãe, 46 aqui do papai, e aí, ó, esses cromossomos aqui são, na verdade, pares, né? Onde um veio do pai, um veio da mãe, veio do pai e veio da mãe. E é isso mesmo. E aí, nesse caso aqui, ó, nós temos 23 pares de cromossomos. Os cromossomos X na mulher e XY no homem, lembra?
Então, muito bem. Só que muitas espécies elas têm outros tipos de cromossomos, outras formas de se representar. E aí, nesse caso, por exemplo, os insetos, eles têm cromossomo, pode ter X, X ou X0. Professor, o que é XX0? XX representa o cromossomo, né? Que o inseto ele vai ter características femininas. E o X0 significa que ele não tem o Y. E aí, não tendo o Y, só tem um único X que foi herdado para ele. Então, nesse caso aqui, ele vai ser um macho, diferente do homem, que seria um XY, entenderam? Então, aqui, ó, a determinação dos cromossomos, eles variam de acordo com as espécies, tá? Tanto pelo número de cromossomos, ó, no homem ali, ó, seriam o quê? Né? 23 do pai e 23 da mãe. E aí, nesse caso aqui, ó, como é parecido, né? E aí, nesse caso, não tem o cromossomo Y. Então, classificando como os insetos. E aí, nós temos o caso também das aves, que é onde o cromossomo é o cromossomo ZZ, ZW, aonde o W, nesse caso, né, ele determina o sexo feminino. E aí, quando ele aparece aqui, ó, é uma pintinha. E aqui é um pintinho quando tem o ZZ, tá legal? E aí mostra, né, que algumas espécies elas possuem mecanismos de determinação que são diferentes do ser humano, tá? São levemente diferentes, tanto pelo número de cromossomos, tanto pelos cromossomos sexuais, tá legal? E para finalizar esse assunto que é muito interessante com relação às alterações, nós temos a determinação do sexo das tartarugas. As tartarugas em si, vocês sabiam que a temperatura influencia no sexo delas? Sim, a temperatura que o ovo está sendo exposto ali na praia. Então ali, ó, quando ainda estamos nos ovinhos, o sexo é determinado pela temperatura da areia. Quanto maior a temperatura, teremos mais fêmeas. Quanto menor a temperatura, teremos mais machos. E aí, nesse caso, né, essa explicação, como é que funciona, professor? Então, quando a tartaruga ela vai na praia e vai depositar seus ovos, quanto mais fundo ela cavar, mais fresca, né, vai ser essa região, porque ela vai estar mais distante exatamente do sol, né? Vai estar mais protegida, vai estar um ambiente mais úmido. E aí, nesse caso aqui, ó, embaixo vão nascer fêmeas, na região superior vão nascer, embaixo vão nascer mais machos, na região superior vão nascer mais fêmeas. E aí, se está um dia muito quente, né, um período muito quente de desenvolvimento, então naquela praia está muito quente e aquela fêmea ela colocou os ovos de maneira muito, muito superficial, vão nascer ali, ó, basicamente mais fêmeas. Mas se ela colocar muito fundo, vão nascer praticamente machos, entenderam? Então a temperatura influencia diretamente na determinação de sexo de algumas espécies. E aí, nesse caso, a tartaruga como principal exemplo. Mas também temos alguns outros anfíbios e répteis que fazem isso. Tá legal? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? E aí vocês vão lá para os exercícios agora. Prestem bastante atenção ao fazer os exercícios, tá? E qualquer dúvida, vocês vão ter uma aula ainda sobre os exercícios e aquele resuminho ainda sobre o próprio tema, tá? Que é um tema muito interessante que deve ser sempre falado. Tá legal? Então, muito obrigado, galerinha Força Máxima. Vocês são os melhores e um forte abraço. Até!